Doroteias palavras me atingiram como um tapa na cara enquanto ela estava na cozinha do meu filho, com o vestido de noiva pendurado impecavelmente atrás dela. O melhor presente seria se você desaparecesse da nossa família. Ela sorriu, aquele sorriso falso que eu tinha aprendido a odiar. Permanentemente. Miguel assentiu em concordância, sem nem se dar ao trabalho de me olhar. Se você estiver assistindo isso, inscreva-se e me diga de onde está assistindo. Deixe-me dar um pouco de contexto primeiro. Preciso dos seus likes e comentários para saber que você está acompanhando a minha história. Como cheguei aqui? Há 3 anos eu tinha vendido a minha bela casa colonial, aquela que o meu falecido marido Roberto e eu tínhamos restaurado com tanto carinho para dar a Miguel e Doroteia o sinal para a casa dos sonhos deles. 80.000 euros. Todas as minhas poupanças de uma vida inteira entregues com o amor incondicional de uma mãe. Eles tinham prometido que eu sempre teria um lugar lá, sempre faria parte da família deles. Agora, no dia anterior ao casamento elaborado que eu estava financiando, Doroteia decidiu que eu era descartável. Você a ouviu? Miguel disse finalmente. A voz dele fria. Este fim de semana deveria ser especial para nós. A sua negatividade está estragando tudo. A minha negatividade? Eu tinha passado a manhã arrumando flores, à tarde ajudando nos preparativos de última hora, e à noite ouvindo Doroteia reclamar de tudo, desde o tempo até o buffet. A única coisa negativa que eu tinha feito era sugerir que talvez não precisássemos de esculturas de gelo em forma de cisnes. Para onde exatamente eu deveria ir? Perguntei. A minha voz, surpreendentemente calma. Doroteia deu de ombros, examinando as unhas manicure. Não sei. Um hotel? A casa da sua irmã? Honestamente, Dona Isabel, não me importa para onde você vá desde que não esteja aqui amanhã. Esta é a casa do meu filho também, eu a lembrei. Na verdade, Miguel pigarreou. Agora é mais a casa da Doroteia. Ela tem cuidado de todas as finanças, feito as melhorias. Você só nos deu algum dinheiro uma vez. Algum dinheiro uma vez. 80.000 euros, reduzidos a algum dinheiro uma vez. Eu fiquei ali na cozinha onde tinha cozinhado incontáveis jantares familiares, olhando para as bancadas de granito que eu tinha ajudado a escolher, os armários personalizados que o meu dinheiro tinha tornado possíveis. Essas pessoas tinham pegado tudo o que eu lhes dei e se convencido de que mereciam. Foi quando algo dentro de mim mudou. Não quebrou. Mudou. Como uma engrenagem clicando para uma posição diferente. Vocês estão certos, eu disse, baixinho. Eu deveria ir embora. Doroteia pareceu surpresa. Provavelmente esperava lágrimas, súplicas. O drama habitual que ela poderia depois descrever para as amigas como Dona Isabel sendo difícil de novo. Vou arrumar as minhas coisas e sair em 1 hora. Miguel, na verdade, pareceu aliviado. Isso provavelmente é o melhor. Mãe, podemos conversar depois da lua de mel, quando as coisas se acalmarem. Conversar depois da lua de mel, como se isso fosse apenas uma discordância temporária sobre arranjos de assentos. Eu subi para o quarto de hóspedes que tinha sido a minha casa nos últimos 6 meses. Não o meu quarto. Eu não podia chamar assim. Sempre o quarto de hóspedes, porque hóspedes eventualmente vão embora. Enquanto dobrava as minhas roupas na mala, eu podia ouvi-los lá embaixo, já planejando como rearranjar o espaço. Doroteia queria transformá-lo em um estúdio de yoga. Miguel achava que seria um bom escritório. Nenhum deles considerou que talvez, só talvez, devessem sentir alguma culpa por expulsar a mulher que tinha tornado a vida perfeita deles possível. Eu parei na fotografia de Roberto na mesinha de cabeceira. 43 anos de casamento. E ele nunca uma vez me fez sentir indesejada na minha própria casa. Não se preocupe, querido. Eu sussurrei para a imagem dele. Não vou cair sem lutar. Mas primeiro, eu tinha ligações para fazer, sentada no meu carro do lado de fora da casa deles. Não, risque isso. Do lado de fora da casa que o meu dinheiro comprou. Eu peguei o telefone e disquei o número de emergência da minha advogada. Margarida Costa tinha cuidado dos meus assuntos desde a morte de Roberto, e ela me avisou sobre esse exato cenário. Dona Isabel, é sábado à noite. Está tudo bem? Margarida, preciso que você pegue a documentação da compra da casa. Toda ela. Uma pausa. Aconteceu algo com Miguel e Doroteia? Eu contei tudo. O ultimato de Doroteia, a traição de Miguel, a forma casual com que eles descartaram a minha contribuição como algum dinheiro uma vez. Margarida ouviu sem interromper,
embora eu pudesse ouvi-la digitando furiosamente. Dona Isabel, eu tenho me preocupado com isso há meses. A forma como eles têm tratado o seu investimento. Como um presente, em vez do que realmente era. O que você quer dizer com o que realmente era? Outra pausa, mais longa dessa vez. Você não se lembra de assinar aqueles documentos adicionais? Aqueles que eu insisti depois que você expressou preocupações sobre os hábitos de gasto de Doroteia? O meu coração começou a bater mais rápido. Margarida, por favor, me diga que você me protegeu de alguma forma. Ah, querida, os 80 mil euros não foram um presente. Legalmente, foi um empréstimo com o seu nome no título como coproprietária. Doroteia nunca assinou os formulários de reconhecimento que eu enviei. Aos olhos da lei, você é dona de 35% daquela casa. Eu quase deixei o telefone cair. Você está falando sério? Mortalmente sério. Doroteia continuou esquecendo de assinar a papelada. E você estava tão focada em manter a paz na família que nunca pressionou o assunto. Mas a empresa de hipoteca tem você listada como codevedora. O título mostra a sua participação de propriedade. Está tudo completamente legal e vinculante. Pela janela da cozinha, eu podia ver Doroteia mostrando o vestido de noiva para alguém em videochamada. Provavelmente a mãe dela. Ela estava rindo, gesticulando loucamente, completamente alheia à conversa que estava prestes a mudar a vida dela. Margarida. Hipoteticamente falando, o que aconteceria se eu quisesse vender a minha parte da casa? Bem, como coproprietária, você teria todo o direito de forçar uma venda. Os outros proprietários teriam o primeiro direito de recusa, é claro. Eles poderiam comprar a sua parte pelo valor de mercado atual. E se eles não pudessem pagar para me comprar? Então a casa vai para o mercado e os lucros são divididos de acordo com as porcentagens de propriedade. Eu vi Miguel aparecer na janela da cozinha, abrindo uma garrafa de espumante, celebrando a liberdade da mãe incômoda, sem dúvida. Margarida, preciso que você prepare uma notificação de intenção de venda. Quero que seja entregue na segunda-feira de manhã. Dona Isabel, você tem certeza disso? Uma vez que iniciarmos esse processo, nunca estive mais certa de nada na minha vida. Eles querem que eu desapareça? Tudo bem, mas vou levar os meus 35% comigo. Depois de desligar, eu fiquei sentada no escuro crescente, assistindo ao meu filho e à noiva dele brindarem ao futuro na casa que eu tinha tornado possível. Eles não faziam ideia de que em menos de 48 horas, o mundinho perfeito deles ia desabar. Mas primeiro, eu tinha mais uma ligação para fazer. Clube de Campo Jardins do Pôr do Sol. Aqui é Joana. Olá, Joana. Aqui é Dona Isabel Mendes. Preciso falar com o gerente de buffet sobre a recepção de casamento de amanhã. Ah, Dona Mendes, que emocionante. O casamento é amanhã, não é? Como posso ajudar? Receio que haja uma mudança de planos. Preciso cancelar a recepção. Cancelar? Mas, senhora, falta menos de 24 horas. A comida já foi preparada, a equipe agendada. Eu entendo, e estou preparada para pagar as taxas de cancelamento. O fato é que fui eu quem assinou o contrato e deu o sinal. Acredito que tenho o direito de fazer mudanças. Um farfalhar de papéis. Deixe-me verificar. Sim, o contrato está no seu nome com as informações do seu cartão de crédito. Mas certamente você quer falar com os noivos primeiro. Não é necessário. Estou tomando uma decisão executiva. Por favor, cancele tudo. Dona Mendes, com todo o respeito, isso parece algo que deveria envolver o casal feliz. Eu observei Doroteia pela janela, agora experimentando o véu pela 100ª vez hoje. O casal feliz deixou bem claro que a minha envolvência nas vidas deles não é mais bem-vinda, então estou simplesmente honrando os desejos deles. 20 minutos depois, eu estava registrada no Hotel Ibis do outro lado da cidade, pedindo serviço de quarto, e sentindo algo que não experimentava há anos, a satisfação de tomar o controle da minha própria vida. O meu telefone começou a tocar às 23h47. O que você fez? A voz de Doroteia gritou pelo telefone tão alto que eu tive que afastá-lo da orelha. Eu honrei o seu pedido, eu disse calmamente, mutando a TV no meu quarto de hotel. Você queria que eu desaparecesse, então eu desapareci. O clube ligou. Eles disseram, você cancelou a nossa recepção de casamento, Dona Isabel. Há 200 pessoas esperando o jantar amanhã. Tenho certeza que sim.
Isso soa como um problema. Miguel pegou o telefone. Mãe, isso é loucura. Você não pode simplesmente cancelar o nosso casamento porque está chateada com os arranjos de dormir. Eu não cancelei o seu casamento. Querido, vocês ainda podem se casar. Eu só cancelei a recepção que eu estava pagando, sabe? Aquela que me custava 12 mil euros. Silêncio. Eu nunca tinha mencionado o custo antes, sempre desviando quando eles perguntavam sobre dinheiro. Deixe-me ser a mãe generosa deles, enquanto eles permaneciam blissfully alheios aos sacrifícios envolvidos. 12,000 pesos. A voz de Doroteia era fraca agora. A recepção, as flores, o fotógrafo, a banda. Vocês achavam que era tudo de graça? Achavam que o dinheiro simplesmente materializava porque vocês dois decidiram ter um casamento de conto de fadas? Mas não podemos dizer a 200 pessoas que não há recepção, Miguel gaguejou. Vocês são adultos engenhosos. Tenho certeza que vão descobrir algo. Ouvi dizer que o McDonald's faz catering agora. Doroteia estava chorando agora. Sons feios de soluços que poderiam me fazer sentir culpada há 6 meses. Agora eles só soavam como as birras que ela vinha fazendo desde o noivado. Como você pôde fazer isso conosco? Nós confiamos em você. Confiaram em mim? Vocês literalmente me disseram para desaparecer da família de vocês. Estou simplesmente cumprindo o pedido de vocês. Eu não quis dizer para sempre. Doroteia gemeu. Eu só quis dizer para o fim de semana. Ah, entendi. Então eu deveria entender psiquicamente que quando você disse permanentemente, na verdade queria dizer temporariamente. Meu erro. Miguel tentou uma abordagem diferente. Mãe, por favor, podemos falar sobre isso como adultos. Volte para casa e vamos resolver isso. A casa onde não sou mais bem-vinda? A casa onde a minha presença estraga tudo? Acho que não. Onde você está ficando? Doroteia exigiu. Isso não é mais da conta de vocês, é? Vocês deixaram bem claro que os meus arranjos de moradia são problema meu para resolver. Eu podia ouvir sussurros frenéticos ao fundo, provavelmente eles tentando descobrir como desfazer a bagunça que criaram. Pelo menos você pode ligar de volta para o clube. Miguel implorou. Talvez, se você explicar, foi um mal-entendido. Não foi um mal-entendido. Foi uma decisão de negócios muito clara, feita pela pessoa que estava pagando por tudo. Mas e os nossos convidados? E a família de Doroteia voando de faro? E eles? Vocês ainda vão se casar. Eles ainda podem testemunhar isso. Só não vão ganhar um jantar grátis depois. Doroteia pegou o telefone de volta. Você está sendo vingativa e cruel. Não, querida. Vingativa e cruel foi dizer à mulher que tem apoiado o casamento dos sonhos de vocês para desaparecer da família de vocês. Estou só sendo financeiramente responsável. Isso vai arruinar tudo. Todo mundo vai achar que estamos falidos. Bem, agora que você mencionou, eu deixei isso pairar no ar por um momento, assistindo eles se contorcerem. Agora que você mencionou, sem o meu apoio financeiro, vocês provavelmente vão ficar falidos em breve. Isso é outra coisa que devemos discutir. O que você quer dizer? A voz de Miguel estava tensa, com pânico agora. Quero dizer, vocês realmente olharam para o orçamento doméstico ultimamente? Sabem quanto são as despesas mensais de vocês versus a renda? Mais sussurros frenéticos. Porque eu tenho complementado o estilo de vida de vocês de formas que provavelmente nem notaram. O dinheiro para as compras que eu dou a Doroteia quando vamos às compras juntas. As contas de serviços que eu pago online porque vocês sempre estão um pouco apertados este mês. Os reparos do carro. Os pagamentos de seguro. As pequenas emergências que continuam surgindo. Aqueles foram presentes, Doroteia disse, fracamente. Foram. Porque da onde estou sentada, parecem mais uma mesada. E mesadas podem ser descontinuadas a qualquer momento. O silêncio se estendeu tanto que eu pensei que eles tinham desligado. Finalmente, Miguel falou. O que você quer, mãe? Agora isso era interessante. 1 hora atrás, eles mal podiam esperar para se livrar de mim. Agora queriam negociar. Eu quero exatamente o que vocês me ofereceram. Desaparecer da família de vocês. Permanentemente. E quero levar o meu dinheiro comigo quando for. Na manhã de domingo, o meu telefone tinha 37 chamadas perdidas e 41 mensagens de texto. Eu ignorei todas enquanto desfrutava do café da manhã do serviço de quarto e lia o jornal de domingo como uma pessoa civilizada. O casamento estava marcado para as 14 horas.
Às 9 horas, houve uma batida na porta do meu quarto de hotel. Pelo olho mágico, eu vi Miguel com a camisa de smoking amarrotada, parecendo que não tinha dormido, sozinho. Mãe, por favor, precisamos conversar. Eu abri a porta, mas não o convidei para entrar. Você não deveria estar se preparando para o seu grande dia. É sobre isso que preciso falar com você. Os olhos dele estavam vermelhos, desesperados. Doroteia está tendo um colapso. Ela se trancou no banheiro e não sai. A mãe dela está ameaçando voar de volta para Faro. A coisa toda está caindo aos pedaços. Sinto muito ouvir isso. Espero que vocês resolvam. Resolver? Mãe, você destruiu o nosso casamento. Não, filho. Eu retirei o meu apoio financeiro do casamento de vocês. Há uma diferença. Ele me empurrou para passar para dentro do quarto e eu deixei. Às vezes você tem que deixar as pessoas se enforcarem com as próprias palavras. Isso é loucura. Por quê? Um mal-entendido sobre arranjos de dormir? Sente-se, Miguel. Algo no meu tom o fez obedecer. Eu permaneci de pé, olhando para baixo para o meu filho de 42 anos, que finalmente estava começando a entender que ações têm consequências. Isso não é sobre arranjos de dormir. É sobre respeito. É sobre gratidão. É sobre tratar a pessoa que tornou possível o estilo de vida de vocês como um ser humano, em vez de um incômodo. Nós sempre a tratamos bem, trataram? Quando foi a última vez que vocês perguntaram sobre a minha vida, os meus interesses, os meus sentimentos? Quando foi a última vez que me convidaram para algum lugar porque queriam a minha companhia, não porque precisavam da minha ajuda? Ele abriu a boca, depois fechou. Vou esperar. O silêncio se estendeu desconfortavelmente. Quando foi a última vez que ligaram só para conversar? Quando foi a última vez que se lembraram do meu aniversário sem o Facebook lembrar? Quando foi a última vez que me trataram como mãe em vez de banco pessoal? Isso não é justo, não é? Miguel, no ano passado, quanto dinheiro eu dei a vocês dois? Não sei. Uns milhares aqui e ali para emergências. 34 mil euros. O rosto dele ficou branco. 34 mil euros em emergências e pequenas ajudas. E só até nos recuperarmos, além dos 80 mil euros para o sinal da casa. Isso é 114 mil euros, Miguel. Mais do que a maioria das pessoas ganha em 2 anos. Nós sempre planejamos pagar de volta. Planejaram? Porque Doroteia tem olhado para um carro novo. Vocês têm visto pacotes de férias para a Europa. Nenhum de vocês mencionou pagar de volta nenhuma vez. Ele se curvou para a frente, cabeça nas mãos. O que você quer de mim, mãe? Quero que você entenda que não sou o caixa eletrônico pessoal de vocês. Quero que você entenda que bondade e generosidade não são recursos infinitos. E quero que você entenda que quando você trata alguém mal o suficiente por tempo suficiente, eventualmente eles param de se importar com os problemas de vocês. Então você está nos punindo, arruinando o nosso dia de casamento. A crueldade casual naquela declaração, que o meu estabelecimento de limites era punição, confirmou tudo o que eu vinha sentindo. Não, Miguel. Estou me protegendo, parando o padrão de abuso financeiro. Abuso financeiro? Isso é ridículo. É? Vocês me condicionaram a acreditar que o meu único valor para a família de vocês é monetário. Vocês me treinaram para esperar migalhas de afeto em troca de contribuições financeiras majoritárias. Vocês me fizeram sentir culpada por ter necessidades e expectativas enquanto pegam tudo o que ofereço como dado. Eu me sentei do outro lado dele, inclinando-me para a frente, para que ele tivesse que me olhar. Ontem, Doroteia me disse que o melhor presente que eu poderia dar à família de vocês era desaparecer permanentemente. E você concordou com ela. Depois de tudo o que fiz, tudo o que sacrifiquei, você concordou que eu deveria desaparecer. Ela não quis dizer isso. Sim, ela quis. E você também. E sabe de quê? Vocês vão ter exatamente o que pediram. Ele olhou para cima bruscamente. O que isso significa? Eu sorri. E não foi um sorriso bonito. Significa que é melhor vocês descobrirem como pagar pelo próprio estilo de vida daqui para a frente. Significa que é melhor esperarem que os pais de Doroteia estejam se sentindo generosos. E significa que é melhor começarem a olhar para apartamentos, porque a situação da casa está prestes a ficar muito complicada.
Do que você está falando? Estou falando dos documentos legais que vocês nunca se deram ao trabalho de ler antes. Aqueles com que o seu pai e eu ajudamos no sinal. Aqueles que me tornam coproprietária da casa preciosa de vocês. A cor sumiu completamente do rosto dele. Isso mesmo, querido. Eu sou dona de 35% da casa de vocês e estou prestes a colocá-la no mercado. Miguel me encarou como se eu tivesse falado em grego antigo. Você não pode ser dona de parte da nossa casa. Nós compramos. Nós moramos lá. Com os meus 80 mil euros de sinal, sim. Vocês achavam que aquele dinheiro simplesmente evaporava no éter? Mas você disse que era um presente. Você disse que queria nos ajudar a começar. Eu peguei o telefone e rolei para o e-mail de Margarida da noite anterior. Aparentemente, a minha advogada tinha ideias diferentes sobre proteger o meu investimento. Quer que eu leia os documentos legais relevantes para você? Isso é impossível. Doroteia teria que assinar algo. Doroteia deveria assinar algo. Ela continuou esquecendo de devolver os papéis. Margarida os manteve arquivados de qualquer jeito. Miguel estava tremendo agora, ou de raiva ou de medo. Você planejou isso. Você tem planejado isso tudo. Ah, querido, se eu tivesse. Planejando isso, você não acha que eu teria feito antes de pagar pelo casamento de vocês? A verdade disso pareceu atingi-lo. Eu tinha gasto 12 mil euros em um casamento para pessoas que acabaram de me dizer para desaparecer. Se eu estivesse tramando, teria puxado o plug meses atrás. Então o que acontece agora? A voz dele era pequena, derrotada. Agora vocês têm uma escolha. Vocês podem comprar a minha parte de 35% pelo valor de mercado atual, ou podemos vender a casa e dividir os lucros. Nós não podemos pagar para comprar você. A casa vale 270 mil euros agora. 35% disso é mais de 90 mil euros. Eu sei. Sou boa em matemática. É por isso que eu tenho dinheiro e vocês dois estão sempre quebrados. Ele se encolheu. Isso não é... Nós não estamos quebrados. Só temos muitas despesas. Miguel, a renda combinada da casa de vocês é de 7 mil euros por mês. O pagamento da hipoteca sozinho é 2.200 euros. Some pagamentos de carro, cartões de crédito, serviços, compras e o hábito de compras de Doroteia. E vocês estão gastando mais do que ganham todo mês. Como você sabe tudo isso? Porque eu tenho compensado a diferença nos últimos 3 anos. Vocês acham que a fada do dinheiro estava deixando dinheiro debaixo do travesseiro de vocês? O telefone do hotel tocou. Eu atendi enquanto Miguel ficava ali processando a nova realidade dele. Dona Mendes, aqui é Joana do Clube de Campo Jardins do Pôr do Sol. Tenho a mãe da noiva na outra linha. Ela está perguntando sobre restabelecer a recepção de hoje. Ela diz que pagará todos os custos se você permitir que prossigamos. Eu olhei para Miguel, que estava ouvindo com esperança desesperada nos olhos. Isso é muito generoso da parte dela, Joana, mas receio que não será possível. Mãe, por favor. Miguel começou. Eu levantei a mão para silenciá-lo. Sabe, Joana, há algumas dinâmicas familiares em jogo aqui que tornam inapropriado para mim aceitar pagamento de outros membros da família por um evento que escolhi cancelar. Eu entendo. Devo dizer à dona Oliveira que o cancelamento permanece? Sim, por favor. E Joana, envie a minha conta final para este hotel. Vou acertar tudo o que devo pelo inconveniente. Depois de desligar, eu me virei de volta para Miguel. A mãe de Doroteia estava disposta a pagar 12 mil euros para salvar a recepção de vocês. Ela tem planejado este casamento há meses. Ela convidou metade do clube dela. Que legal para ela. Pena que a filha dela não conseguiu ser civil com a pessoa que originalmente estava pagando por tudo. Miguel pegou o telefone. Preciso ligar para a Doroteia. Precisamos descobrir o que fazer sobre a casa. Vá em frente. Mas Miguel, quando você falar com a sua esposa sobre o nosso novo arranjo, certifique-se de que ela entenda algo. Ele olhou para cima do discar. Eu não sou a mesma mulher que saiu da casa de vocês ontem à noite. Aquela mulher estava desesperada para manter a paz na família a qualquer custo. Esta mulher está farta de ser explorada. Você realmente vai nos forçar a vender a nossa casa? Vou exercer os meus direitos legais como coproprietária. O que vocês fazem com essa informação depende de vocês. Ele saiu sem outra palavra, provavelmente para entregar a pior notícia da vida de Doroteia no que deveria ser o dia mais feliz. 20 minutos depois, o meu telefone tocou de novo. Dona Isabel, a voz de Doroteia era quase irreconhecível através das lágrimas. Precisamos conversar.
Não, querida, nós realmente não precisamos. Você deixou bem claro ontem que conversar comigo não era algo que você estava interessada em fazer. Eu estava chateada. Estava estressada com o casamento. Não quis dizer o que disse. Claro que estava chateada. Deve ser exaustivo fingir tolerar alguém que você obviamente despreza. Eu não a desprezo, Dona Isabel. Nos 3 anos desde que você se mudou para a casa que eu comprei para vocês, você nunca uma vez me agradeceu. Nem uma vez. Você nunca perguntou sobre a minha vida, os meus interesses, a minha saúde. Você nunca me convidou para nada a menos que precisasse de mim para vigiar as crianças, ou trazer comida, ou assinar um cheque. Isso não é verdade. Quando foi a última vez que você ligou só para ver como eu estava? Silêncio. Vou poupar o esforço mental. Nunca. Você nunca ligou só para checar como eu estava. Mas você é a mãe de Miguel. Você é família. Ontem você me disse que o melhor presente que eu poderia dar a esta família era desaparecer permanentemente. Hoje, você está alegando que sou família. Qual das duas, Doroteia? Mais choro, o tipo de soluço desesperado que uma vez me faria correr com lenços e consolo. Dona Isabel, por favor, farei qualquer coisa. Vou me desculpar publicamente. Vou pagar de volta. Pagar de volta com que dinheiro? Você não trabalha, lembra? Você é dona de casa em tempo integral em uma casa que não. Poderiam pagar sem o meu dinheiro. Vou arranjar um emprego. Isso é uma ótima ideia. Você definitivamente deveria fazer isso. Mas não muda a situação atual com a casa. E se concordarmos em pagar tudo de volta? Todo o dinheiro que você nos deu ao longo dos anos? Eu quase ri. Doroteia, querida, vocês me devem 114 mil euros. No salário mínimo, levaria cerca de 6 anos para ganhar isso. E isso, assumindo que você nunca gasta dinheiro em mais nada. O silêncio que se seguiu foi o som da realidade finalmente afundando. Às 16 horas, eles tinham ligado mais 16 vezes. Eu atendi exatamente nenhuma delas. Em vez disso, eu estava sentada no restaurante do hotel, desfrutando de um almoço tardio adorável e assistindo à cobertura de notícias local de um desastre de casamento no clube de Campos Jardins do Pôr do Sol. O repórter não mencionou nomes, mas a filmagem de Doroteia no vestido de noiva chorando nas escadas do clube era bem inconfundível. Com licença, você não é Dona Isabel Mendes? Eu olhei para cima para ver uma mulher da minha idade com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e olhos bondosos. Ela parecia familiar, mas eu não conseguia situá-la. Desculpe, nós nos conhecemos? Bárbara Oliveira, mãe de Doroteia. Ela gesticulou para a cadeira vazia do outro lado. Posso? Isso deveria ser interessante. Bárbara se sentou com a graça praticada de alguém que passou décadas lidando com crises sociais. Queria agradecer você. Isso não era o que eu esperava. Agradecer? Por mostrar à minha filha quem ela realmente é. A garçonete apareceu e Bárbara pediu café. Eu esperei, curiosa sobre onde isso ia dar. Tenho me preocupado com Doroteia há anos. Bárbara continuou. O senso de direito, a forma como ela trata as pessoas que considera inferiores, a completa falta de gratidão por qualquer coisa. Eu continuei esperando que o casamento a amadurecesse. E agora? Agora eu vi como ela trata a mulher que tornou possível o estilo de vida dela. E estou horrorizada. O café de Bárbara chegou. Ela o sorveu pensativamente antes de continuar. Eu me ofereci para pagar pela recepção. Não porque apoie o comportamento de Doroteia, mas porque me sentia responsável pelos 200 convidados que foram inconveniados. Mas você estava certa em recusar. Estava. A minha filha precisava enfrentar consequências pelas ações dela, consequências reais, do tipo que não podem ser consertadas com o dinheiro do papai ou as conexões da mamãe. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou um cartão de visitas. Estou voando de volta para Faro amanhã. Se você quiser falar com alguém que entende o que é amar um filho ingrato, ligue para mim. Depois que Bárbara saiu, eu fiquei sozinha com os meus pensamentos e o meu telefone, que ainda zumbia com mensagens cada vez mais desesperadas. A verdade era que eu não tinha decidido qual queria que fosse o meu objetivo final. Eu vinha reagindo, me protegendo, afirmando limites, mas agora precisava descobrir o que viria depois.
A opção nuclear era forçar a venda. Miguel e Doroteia teriam que encontrar um apartamento, provavelmente em uma parte bem menos desejável da cidade. Eles finalmente entenderiam o que significa viver dentro das possibilidades. A opção misericordiosa era oferecer vender a minha parte por menos do que o valor de mercado, talvez pelo que eu realmente investi na casa. Eles ainda lutariam, mas talvez pudessem manter a casa. A opção de despeito era manter a minha participação de propriedade indefinidamente, cobrando a minha parte dos impostos prediais e quaisquer melhorias, enquanto observava eles se contorcerem todo mês. Enquanto eu ficava ali pesando as minhas opções, o meu telefone tocou de novo. Dessa vez não era Miguel nem Doroteia. Dona Mendes. Aqui é o detetive Rodrigues da Polícia de Lisboa. Estou ligando sobre um relatório que recebemos a respeito de abuso financeiro a idoso. O meu sangue gelou. Desculpe. O quê? Recebemos uma ligação de alguém alegando que membros da família têm explorado você financeiramente e que você pode estar experimentando declínio cognitivo. Eles estão pedindo uma verificação de bem-estar. Aqueles manipuladores pequenos serpentes. Detetive Rodrigues, posso assegurar que estou em plena posse das minhas faculdades mentais. Na verdade, estou provavelmente pensando mais claramente do que em anos. Isso é bom ouvir, senhora, mas precisamos seguir esses relatórios. Você estaria disponível para se encontrar comigo amanhã de manhã? Eu olhei ao redor do restaurante do hotel, para as pessoas normais vivendo as vidas normais delas, e senti uma onda de fúria pura pela última manipulação do meu filho e nora. Absolutamente, detetive. Na verdade, tenho bastante coisa que gostaria de discutir com você sobre abuso financeiro, só não do tipo que a minha família relatou. Depois de agendar a reunião, eu me recostei na cadeira e sorri. Se Miguel e Doroteia queriam jogar duro, eu estava mais do que pronta para pegar o taco. Hora de mostrar a eles o que é uma verdadeira demonstração de força. O detetive Rodrigues era mais jovem do que eu esperava, talvez 40 anos, com olhos inteligentes e o tipo de comportamento paciente que provavelmente o servia bem em disputas familiares. Nós nos encontramos na delegacia na segunda-feira de manhã e eu trouxe o meu arquivo financeiro inteiro. Dona Mendes, quero começar dizendo que a pessoa que nos ligou parecia genuinamente preocupada com o seu bem-estar. Tenho certeza que sim. A minha nora é muito boa em soar preocupada quando convém aos propósitos dela. Eu espalhei os meus extratos bancários pela mesa dele. Detetive. Nos últimos 3 anos dei ao meu filho e à esposa dele 114 mil euros. Gostaria de ver a documentação? As sobrancelhas dele subiram enquanto examinava os papéis. Cheque após cheque, transferências. Pagamentos de cartão de crédito feitos em nome deles, um padrão de dependência financeira que parecia exatamente o que era. Isso é substancial, ele disse com cuidado. E ontem, quando finalmente estabeleci alguns limites sobre como eles me tratam, eles decidiram que eu devo estar mentalmente incompetente. Eu peguei o telefone e toquei a mensagem de voz que Doroteia deixou às 3 horas da manhã. Dona Isabel, isso é comportamento insano. Pessoas normais não destroem as vidas das famílias por sentimentos feridos. Estamos preocupados com você. Talvez você precise ver alguém, obter ajuda. Miguel acha que você pode estar tendo algum tipo de colapso. O detetive Rodrigues ouviu, tomando notas. Há algum histórico de problemas cognitivos, Dona Mendes? Nenhum. Eu gerencio as minhas próprias finanças, mantenho a minha própria casa, dirijo sozinha para lugares. A única coisa que mudou é que parei de deixar eles me explorarem. Eu mostrei a ele os documentos da casa que Margarida enviou. A minha advogada pode verificar que sou coproprietária legal da propriedade. Tudo o que estou fazendo está dentro dos meus direitos como investidora, protegendo os ativos dela. E o cancelamento do casamento? Eu estava pagando por uma recepção para pessoas que me disseram para desaparecer da família delas permanentemente, então honrei o pedido delas. Nós conversamos por mais 20 minutos. O detetive Rodrigues foi minucioso, mas justo, e no final parecia satisfeito de que eu estava mentalmente competente e financeiramente esperta. Dona Mendes, vou fechar este caso como infundado, mas quero dar a você algumas informações sobre recursos de abuso financeiro a idosos, só por precaução. Na verdade, detetive, acho que tenho a situação bem sob controle agora. Enquanto dirigia para longe da delegacia, o meu telefone tocou. Miguel de novo. Mãe, a polícia ligou. Eles disseram que não vão prosseguir com a verificação de bem-estar. Isso é porque não sou eu quem está sendo abusada financeiramente nesta relação, querido. O que isso quer dizer?
Quer dizer que você e Doroteia têm drenado sistematicamente os meus recursos por anos, enquanto me dão nada além de desrespeito em troca. O detetive ficou muito interessado na minha documentação. Uma longa pausa. Você está nos ameaçando? Estou informando que as táticas de manipulação de vocês não funcionam mais. Mãe, por favor, podemos nos sentar e falar sobre isso como adultos? Podemos, mas não na casa que sou coproprietária. E não até Doroteia se desculpar pelo comportamento dela. Ela está arrependida. Ela tem chorado por 2 dias. Está? Porque a mensagem de voz que ela me deixou às 3 da manhã sugeria que ela acha que estou mentalmente doente, não que está arrependida. Outra pausa. Onde você quer se encontrar? No escritório de Margarida Costa. Amanhã, às 14 horas. Traga Doroteia e traga uma proposta realista para como vão lidar com a situação da casa. Uma proposta? Miguel, sou dona de 35% de um ativo que vale 270 mil euros. Isso é a minha segurança de aposentadoria. Ou vocês me compram ou vendemos. Essas são as opções de vocês. Depois de desligar, eu percebi que algo tinha mudado na nossa dinâmica. Pela primeira vez em anos, eles precisavam de algo de mim mais do que eu precisava de algo deles. O escritório de Margarida parecia território neutro, todo de madeira escura e livros encadernados em couro. Miguel e Doroteia chegaram 15 minutos atrasados, parecendo que tinham discutido no carro. Os olhos de Doroteia estavam inchados e vermelhos, o polimento habitual completamente desaparecido. Ela claramente tinha chorado por dias, e parte de mim sentiu uma pontada de simpatia. A outra parte se lembrou das palavras dela. O melhor presente seria se você desaparecesse da nossa família. Dona Isabel, Doroteia começou imediatamente. Devo a você um enorme pedido de desculpas. Eu estava estressada e sobrecarregada e disse coisas que não quis dizer. Obrigada. Isso é um começo. Ela pareceu surpresa, como se esperasse que eu imediatamente perdoasse tudo. Margarida espalhou os documentos da casa pela mesa de conferência. Vamos revisar os fatos. Dona Isabel forneceu 80 mil euros para o sinal. A hipoteca a mostra como codevedora. O título lista a propriedade dela em 35%. Miguel estudou os papéis como se eles pudessem mudar magicamente. Não tínhamos ideia sobre a participação de propriedade. Vocês teriam se Doroteia tivesse assinado os formulários de reconhecimento. Margarida respondeu secamente. Enviei 3 vezes. Eu estava ocupada com o planejamento do casamento, Doroteia disse fracamente. Por 3 anos? O tom de Margarida era lindamente cético. Eu os deixei se contorcerem por um momento antes de falar. A questão agora é como prosseguimos. Tenho uma proposta. Eles dois se inclinaram para a frente esperançosos. Opção 1. Vocês compram a minha parte de 35% pelo valor de mercado atual, 95 mil euros. O rosto de Doroteia ficou branco. Não temos esse tipo de dinheiro. Opção 2. Colocamos a casa no mercado e dividimos os lucros de acordo com as porcentagens de propriedade. Teríamos que nos mudar. Miguel disse baixinho. Sim, teriam. Para algo que vocês realmente podem pagar. E a opção 3? Doroteia perguntou desesperadamente. Não há opção 3. Essas são as escolhas de vocês. Margarida pegou uma calculadora. Se vendessem a casa hoje, depois das taxas de corretor e custos de fechamento, provavelmente lucrariam cerca de 240 mil euros. A parte de Dona Isabel seria cerca de 84 mil euros. Vocês teriam 156 mil euros para encontrar nova moradia. Isso não é suficiente para nada decente, Doroteia protestou. É suficiente para um bom apartamento ou uma casa menor em um bairro diferente, eu respondi. Sabe, o tipo de lugar que pessoas com a renda real de vocês deveriam morar. Miguel passou as mãos pelo cabelo. Mãe, há alguma forma de arranjarmos um plano de pagamento? Talvez pudéssemos pagar mensalmente até comprar a sua parte. Eu estava esperando por isso. A que taxa de juros? E com que garantia? Vocês já provaram que não honram acordos financeiros. Isso não é justo, não é? Vocês me devem 34 mil euros em empréstimos de emergência que nunca pretendiam pagar. Porque eu confiaria em vocês com outros 90 mil euros? Doroteia começou a chorar de novo. Isso vai destruir as nossas vidas. Não, Doroteia. Isso vai forçar vocês a viverem dentro das possibilidades pela primeira vez na vida adulta de vocês. Mas e o nosso crédito? E a nossa reputação? Eu quase ri. O crédito de vocês.
Querida, o crédito de vocês já é terrível. Vocês estão atrasados em todas as contas há meses. Eu sei, porque tenho-os resgatado. Margarida pigarreou. Preciso aconselhar que Dona Isabel tem todo o direito legal de forçar uma venda. Ela está sendo mais do que generosa oferecendo essas opções. Quanto tempo temos para decidir? Miguel perguntou. 30 dias, eu disse. Isso deve dar tempo para explorarem as opções de financiamento de vocês. Enquanto nos preparávamos para sair, Doroteia agarrou o meu braço. Dona Isabel, por favor. Eu sei que a machuquei, mas somos família. Isso não conta para algo. Eu olhei para a mão dela no meu braço, depois para o rosto dela. Por só um momento vi a jovem assustada, atrás da fachada de direito. Doroteia, família deveria contar para algo. Esse é exatamente o ponto. 2 semanas no prazo de 30 dias deles, recebi uma visitante inesperada. Bárbara Oliveira ficou na porta do meu quarto de hotel com uma garrafa de vinho e uma expressão determinada. Espero que não se importe com a minha visita. Peguei as informações do seu hotel com Margarida Costa. Eu a convidei para entrar, curiosa sobre o que trouxe a mãe de Doroteia de volta a Lisboa. Vim checar as crianças, Bárbara disse, se acomodando na única poltrona do quarto. E para falar com você. Como eles estão? Terrivelmente. Doroteia está tendo ataques de pânico diários. Miguel está trabalhando horas extras, tentando encontrar uma forma de conseguir um empréstimo. Eles estão brigando constantemente. Eu servi vinho para nós duas, surpresa ao descobrir que sentia menos satisfação na miséria deles do que esperava. Bárbara, você está aqui para pedir que eu reconsidere? Na verdade, não. Estou aqui para contar sobre o pai de Doroteia. Isso não era o que eu esperava. Ricardo mimou a nossa filha podre, Bárbara continuou. Toda birra era recompensada. Toda consequência era amortecida. Todo fracasso era culpa de outra pessoa. Ela sorveu o vinho pensativamente. Quando Doroteia tinha 16 anos, ela destruiu o carro dirigindo bêbada. Em vez de deixar ela enfrentar as consequências legais, Ricardo contratou o melhor advogado que o dinheiro podia comprar e conseguiu que as acusações fossem retiradas. Por que você está me contando isso? Porque tenho visto a minha filha se tornar alguém que não reconheço. E finalmente entendo que os problemas dela não vão ser resolvidos com mais dinheiro ou mais resgates. Bárbara enfiou a mão na bolsa e tirou um cheque. Doroteia me pediu para dar isso a você. É por 22 mil euros, um pagamento de boa-fé para comprar a sua parte. Eu olhei para o cheque, mas não toquei. E o que você disse a ela? Eu disse que não seria mais a habilitadora dela. Esse cheque representa a apólice de seguro de vida de Ricardo, dinheiro que eu estava guardando para a herança dela, mas percebi que dar a ela seria só repetir o mesmo padrão. Ela rasgou o cheque ao meio. Bárbara, isso é muito dinheiro. Dinheiro que Doroteia não ganhou e não merece. Dona Isabel, quero que você saiba que o que quer que decida sobre a casa, você tem o meu apoio. Mesmo se significar que eles percam a casa? Especialmente então. Talvez ter que começar do zero ensine a Doroteia o que trabalho e gratidão realmente significam. Depois que Bárbara saiu, eu fiquei sozinha com os meus pensamentos. Por 3 anos, eu tinha sido a habilitadora de Doroteia tanto quanto os pais dela. Toda vez que eu assinava um cheque para cobrir o déficit deles, eu estava ensinando que sempre haveria alguém para pegá-los quando caíssem. A questão era, que tipo de lição eu queria que eles aprendessem agora? O meu telefone zumbiu com uma mensagem de Miguel. Mãe, fomos aprovados para um empréstimo sobre o patrimônio da casa que cobriria 55 mil euros para comprar você. Podemos nos encontrar para discutir arranjos de pagamento parcial para o resto? Eu encarei a mensagem por um longo tempo. Eles estavam tentando, o que era mais do que tinham feito em anos. Mas um empréstimo sobre o patrimônio significava ir mais fundo na dívida, não aprender a viver responsavelmente. Eu respondi, podemos discutir, mas quero ver um orçamento doméstico completo e um plano realista para pagar todas as dívidas de vocês, não só a minha. A resposta dele veio imediatamente. Qualquer coisa que você quiser, mãe. Nós só queremos consertar isso. Pela primeira vez desde que isso tudo começou, isso soava como progresso. A reunião de orçamento foi esclarecedora da pior forma possível. Miguel e Doroteia espalharam os documentos financeiros pela mesa de conferência de Margarida como evidência de um crime, o que de certa forma eram. Ok, eu disse, revisando as despesas mensais deles.
Vocês gastam 350 euros por mês em restaurantes. Nós dois trabalhamos longas horas, Doroteia disse defensivamente. Às vezes estamos cansados demais para cozinhar. Você não trabalha nada, Doroteia. Quero dizer, Miguel trabalha longas horas. Eu desci a lista. 270 euros por mês no orçamento de roupas de Doroteia. Preciso parecer profissional para eventos sociais. Que eventos sociais? Você não tem emprego? O rosto de Doroteia estava ficando vermelho. Mas eu continuei. 180 euros em TV a cabo premium e serviços de streaming. 135 euros na academia de Doroteia, que vocês usam talvez 2 vezes por mês. 720 euros por mês em mínimos de cartão de crédito para o que parece dívida de compras e férias. Miguel estava somando números na calculadora do telefone. Mãe, eu sei que parece ruim. Parece que vocês estão vivendo um estilo de vida que requer cerca de 10.500 euros por mês quando trazem para casa 7.000 euros. Mas com o empréstimo sobre o patrimônio, poderíamos pagar os cartões de crédito e reduzir as despesas mensais significativamente, Doroteia disse esperançosamente. Eu olhei para Margarida, que estava tomando notas com desapego profissional. Doroteia, vocês estariam pegando emprestado contra a casa para pagar dívida de cartão de crédito. O que acontece quando vocês acumularem dívida nos cartões de novo? Não vamos. Aprendemos a lição. Aprenderam? Porque não vejo mudanças significativas neste orçamento. Vocês ainda comem fora constantemente. Ainda mantêm membresias caras que mal usam. Ainda tratam compras como hobby. Miguel se inclinou para a frente. O que você gostaria de ver, mãe? O que a convenceria de que estamos sérios sobre mudar? Finalmente a pergunta certa. Quero ver um orçamento que reflita a renda real de vocês. Quero ver vocês cozinhando em casa, cancelando assinaturas desnecessárias e Doroteia arranjando um emprego. Um emprego? Doroteia pareceu horrorizada. Sim, um emprego. Você tem 39 anos com um diploma universitário. Não há razão para não contribuir para a renda da casa. Mas Miguel ganha bem. Não bem o suficiente. Aparentemente, já que vocês têm complementado com o meu dinheiro por 3 anos, Margarida pigarreou. Dona Isabel, o que exatamente você está propondo? Eu vinha pensando nisso há dias. Aqui está a minha oferta. Vocês podem comprar a minha parte por 68.000 euros, em vez do valor de mercado completo de 95.000 euros. Mas há condições. Eles dois se animaram. Primeiro, Doroteia arranja um emprego em 60 dias e o mantém por pelo menos 2 anos. Segundo, vocês vendem um dos carros e usam os lucros para pagar dívida. Terceiro, vocês seguem um orçamento realista, sem refeições em restaurantes, sem compras desnecessárias e sem nova dívida por 2 anos. Como você monitoraria isso? Miguel perguntou. Verificações financeiras mensais com Margarida. Vocês fornecem extratos bancários, relatórios de crédito e prova de renda. Se violarem qualquer condição, o valor total vence imediatamente. Doroteia estava balançando a cabeça. Isso é como estar em prisão financeira. Não, Doroteia, isso se chama ser responsável pelas escolhas de vocês. Eles pediram tempo para discutir em particular. Enquanto eles se reuniam no corredor, Margarida se virou para mim. Isso é ou muito generoso ou muito cruel. Não consigo decidir qual. Talvez seja os dois. Quando voltaram, Miguel falou pelos dois. Aceitamos os seus termos. Todos eles? Todos eles. Doroteia confirmou, embora parecesse estar engolindo veneno. Margarida começou a redigir o acordo. Preciso disso notariado e arquivado no cartório. Enquanto finalizávamos a papelada, eu observei o meu filho e Nora assinarem a liberdade financeira deles pelos próximos 2 anos. Parte de mim se sentiu vitoriosa. Parte de mim se sentiu triste que tivesse chegado a isso. Mas principalmente senti como se finalmente estivesse ensinando a eles uma lição que os pais deles deveriam ter ensinado décadas atrás. Ações têm consequências, e família não é passe livre para tratar as pessoas mal. 6 meses depois, eu estava sentada no meu novo apartamento, um adorável lugar de 2 quartos em uma comunidade para idosos com piscina e trilhas para caminhada, quando Doroteia ligou com notícias surpreendentes. Dona Isabel, eu consegui a promoção. Doroteia tinha começado trabalhando como recepcionista em um consultório dentário e aparentemente era boa o suficiente para subir para gerente de escritório. Isso é maravilhoso, querida. Como você se sente?
exausta. Ela riu, e foi a primeira risada genuína que ouvi dela em anos. Mas também, orgulhosa? Nunca soube que era boa em organizar coisas. Você sempre foi. Só nunca precisou usar essas habilidades antes. Houve uma pausa. Dona Isabel, devo a você um pedido de desculpas. R$1, não o pânico do escritório de Margarida. Estou ouvindo. Eu fui horrível com você. Por anos, tratei você como um caixa eletrônico e depois fiquei brava quando você tinha sentimentos sobre isso. Dizia a mim mesma que você estava só sendo dramática, mas a verdade é que eu era arrogante e cruel. Eu pus a xícara de café para baixo, surpresa com o quanto as palavras dela me afetaram. O que mudou a sua mente? Ter que trabalhar pelo dinheiro em vez de só pedir. Perceber como é difícil economizar nem 100 euros quando você paga as próprias contas. Entender o que você sacrificou para nos ajudar. E Miguel, ele está chegando lá. Ele ainda acha que você foi dura demais, mas admite que precisávamos mudar. Pela minha janela, eu podia ver outros residentes trabalhando no jardim comunitário. Eu me inscrevi para ajudar no plantio da primavera na próxima semana. Como estão as coisas entre vocês dois? Melhor. Na verdade, estamos conversando mais agora que não estamos constantemente estressados com dinheiro. Cozinhamos juntos. Fazemos caminhadas em vez de ir às compras. É bom. Fico contente. Dona Isabel, você gostaria de vir jantar algum dia? Nada chique. Só espaguete caseiro e talvez alguma conversa que não seja sobre dinheiro? Eu pensei sobre isso. A velha Dona Isabel teria dito sim imediatamente, desesperada para restaurar a relação. A nova Dona Isabel tinha aprendido a proteger os limites dela. Gostaria. Mas vamos começar com almoço em um lugar público. Passos de bebê. Claro. O que você se sentir confortável. Depois de desligarmos, eu fiquei quieta por um tempo, processando como essa conversa tinha sido diferente de todas as outras. Doroteia soava como uma adulta, assumindo responsabilidade pelas ações dela, não uma criança dando desculpas. Talvez a lição tivesse finalmente pegado. O meu telefone zumbiu com uma mensagem de Bárbara Oliveira. Ouvi sobre a promoção de Doroteia. Obrigada por não desistir dela. Eu respondi. Obrigada por não resgatá-la. Às vezes, a coisa mais gentil que você pode fazer por alguém é deixar eles enfrentarem as consequências das escolhas deles. Às vezes, amor significa dizer não. E às vezes, o melhor presente que você pode dar a alguém é a oportunidade de descobrir quem eles realmente são quando ninguém está lá para pegá-los. Eu passei 3 anos sendo a rede de segurança deles, e ao fazer isso, roubei deles a chance de desenvolver a própria força. Quando finalmente puxei essa rede, eles aprenderam a voar. Não porque queriam, mas porque tiveram que. E talvez essa fosse a lição mais valiosa de todas. Pela minha janela, o sol estava se pondo sobre a trilha de caminhada, onde me inscrevi para um grupo de caminhada para idosos. Amanhã, eu ia almoçar com um homem chamado Francisco, que me convidou para sair depois que nós dois rimos da mesma piada na reunião do Clube do Livro da semana passada. Aos 68 anos, eu finalmente estava aprendendo como é ser valorizada pelo que sou, não pelo que posso fornecer, e isso valia mais do que todo o dinheiro que já dei. Obrigada por ouvir. Não esqueça de se inscrever e sinta-se à vontade para compartilhar a sua história nos comentários. A sua voz importa.